Yeah, Emergency. hi, I just found a body. Oh, go ahead, caller. What's your emergency? I just found a body. Right, okay. A body, is it? Are they breathing? No, they're dead. They look like they've possibly been there like a few days or something with some flies and stuff. Right, okay. Bear with me a second. Let's pop this on. What's the road? Yeah, what road are you on? I'm in Salcombe. You're in Salcombe, sorry. Let me have a look. I can populate, hopefully, where you are. So, Bennett Road, are you quite near the harbour? We're up from North Sand Beach. Hang on, just a Google Maps. Oh, okay, yeah. So I can see North Sand Bay. Road. Bennett Road, yeah, you are on Bennett Road. Mi Kuen Chong, conhecida como Débora por seus amigos e vizinhos, era uma senhora de 67 anos que vivia sozinha em Wembley, no noroeste de Londres, em uma casa de aproximadamente 700 mil libras, o que dá cerca de 4.300.000 reais. O carpinteiro aposentado Michael McGrew, que frequentava a mesma igreja que Débora e trabalhou para ela no passado, disse que a senhora era muito ansiosa e se preocupava bastante com as mudanças climáticas, tendo fortes opiniões políticas. Michael disse que ela costumava falar sobre deixar sua casa para os sem-teto quando partisse, e uma ex-inquilina dela disse o seguinte sobre Débora. Débora era muito apaixonada por políticos. Houve momentos em que pensei que ela iria me bater fisicamente, embora isso nunca tenha acontecido. Ela descreveu a aposentada como bastante assustadora e, devido a isso, a mulher mudou-se em novembro de 2020. Talvez o fato dela ser considerada assustadora viesse de sua condição mental. Débora sofria de esquizofrenia e foi encaminhada para ajuda depois de escrever cartas ao então príncipe de Gales e também o primeiro-ministro Boris Johnson. De acordo com o médico de Débora, ela teria um relacionamento aparente com Charles quando ele era o príncipe de Gales e acreditava que poderia se comunicar com ele através do YouTube. Óbvio que tudo isso eram delírios. Descrita como uma cristã devota, Débora gostava de ir à igreja com bastante frequência e foi lá que ela conheceu Gemma Mitchell, de 38 anos, e as duas logo se tornariam ótimas amigas. Devido ao declínio de sua saúde mental, para o qual estava buscando tratamento, Débora ficou muito mais do que grata por finalmente ter alguém em quem pensava poder confiar, e Gemma começou a atuar como sua curandeira espiritual. No entanto, esse relacionamento entre as duas iria terminar da pior forma possível. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está aí abaixo, escrito inscreva-se. E peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. Antes de continuar narrando a história para vocês, eu vou primeiro lhes apresentar Gemma Mitchell. Gemma Mitchell cresceu na Austrália, onde sua mãe trabalhava para um escritório. Ela montou um negócio de osteopatia lá antes de retornar ao Reino Unido no ano de 2015. A osteopatia é um tratamento que visa manter o equilíbrio entre corpo e mente, acreditando que, basicamente, o corpo humano pode gerar seus próprios remédios se estiver em equilíbrio. Durante as sessões, é bem comum o uso de massagens para aliviar dores, por exemplo. Em seu site, a osteopata treinada se gabava de sua habilidade premiada em dissecação humana. Na época em que Gemma conheceu Débora, ela morava com a mãe em uma casa também no noroeste de Londres, mas sua residência estava em péssimo estado de conservação, com a propriedade sem telhado e coberta por andaimes.
Depois de ter confidencializado a Deborah que não tinha nenhum centavo para fazer a reforma em sua residência, a mulher teria concordado em investir cerca de 200 mil libras nessa reforma para que sua amiga pudesse ter sua casa. No entanto, depois de um tempo, a Deborah mudou de ideia e disse a Gemma que o mais certo seria ela vender aquela residência, que estava em sua família há gerações, e aproveitar o dinheiro. No entanto, a Gemma não havia aceitado essa sugestão nada bem. Em uma mensagem de texto, a Deborah disse o seguinte: "Venda, aproveite o dinheiro, a vida é muito curta, aproveite o momento." Em outra mensagem, ela disse: "Mais construção custará mais dinheiro, que você não tem." Mais tarde, no dia 8 de junho de 2021, Deborah disse a Gemma o seguinte: "Até que você venda a casa, não quero que você venha até mim ou minha casa. Estou estressada até o âmago." Pouco tempo depois de enviar essas mensagens, Deborah desapareceria misteriosamente. Durante o período em que Deborah ficou desaparecida, a Gemma teria escrito alguns relatórios para sites de pessoas desaparecidas e também por WhatsApp mantinha contato com o inquilino da Deborah. Ela disse a esse inquilino, o David Klein, que a Deborah havia saído para encontrar sua família, mas logo voltaria. No entanto, a senhora de 67 anos passou muito tempo desaparecida e quando ela foi finalmente encontrada, a vista não era nem um pouco agradável. 16 dias depois de ter sido vista pela última vez, o corpo de Deborah foi descoberto na floresta em Salcombe, a cerca de 300 quilômetros de distância de sua casa. Quando falo o corpo, infelizmente foi só o corpo, pois sua cabeça não estava ali. Quem fez essa descoberta terrível foram alguns turistas que, ao encontrar os restos mortais caídos ao pé de alguns degraus de uma calçada pública, chamaram a polícia e a área logo foi isolada, com uma extensa busca sendo realizada. Somente no dia 1º de julho de 2021, a cabeça de Deborah foi encontrada a cerca de 10 metros de distância, descendo a colina em meio a uma vegetação rasteira. Um radiologista que examinou os ferimentos em seu corpo disse ao tribunal que era provável que ela tivesse sido atingida na cabeça por uma arma. A polícia não perdeu tempo em fazer entrevistas com pessoas próximas a ela, bem como falar com seus vizinhos, sendo que uma das pessoas entrevistadas foi ninguém mais, ninguém menos que Gemma Mitchell. Quando Gemma foi entrevistada pela polícia, ela disse que Deborah havia dito que ia se encontrar com seus familiares em algum lugar perto do oceano, e a senhora estava muito deprimida. As autoridades então logo resolveram verificar as imagens das câmeras de segurança da redondeza da casa de Deborah no intuito de encontrar alguma coisa que lhes ajudasse a resolver o caso. O que eles esperavam era apenas ver os últimos movimentos de Deborah antes de seu desaparecimento. No entanto, eles encontraram algo muito pior. Uma das filmagens mostrou, no dia 9 de junho, Deborah caminhando para se exercitar na Chaplin Road, onde morava, acompanhada por David Klein, seu inquilino. Deborah, então, não foi mais filmada após esse avistamento. No entanto, apenas 2 dias depois disso, em 11 de junho, pouco antes das 6h30 da manhã, Gemma Mitchell foi vista saindo de seu endereço em Broadnesburg Park, em Willesden, com uma grande mala azul e uma mochila. A polícia observou fazer a viagem enquanto se dirigia para a casa de Deborah, chegando em Chaplin Road às 8h01. Só mais de 5 horas depois, ela saiu do local, às 13h13, carregando a mala azul e outra bolsa menor, que mais tarde se acreditava conter a papelada financeira da senhora Chong. Os analistas da polícia descobriram que a maneira como Mitchell manobrou a mala azul, que foi capturada nas imagens, indicava que agora ela continha uma carga muito pesada.
A terrível realidade disso é que a mala estava contendo o corpo sem vida de Deborah Chong. A mulher foi filmada arrastando aquela mala por várias ruas e até mesmo um gramado, até ser pega por um mini-táxi 2 horas depois. Ela teria ligado para várias empresas de táxi até que um finalmente a pegou e fez uma viagem de cerca de 40 minutos. E mais tarde naquele dia ela teria ido até o St. Thomas Hospital no centro de Londres para tratar um dedo quebrado, dizendo que havia o imprensado em uma porta. E assim que retornou para casa, a Gemma Mitchell deixou a mala que ela usou no jardim por cerca de 2 semanas. Depois de reativar o celular de sua vizinha falecida e usá-lo para alugar um carro em 26 de junho, Gemma dirigiu até Salcombe em Devon para se livrar do corpo, o jogando em um caminho de floresta perto de Bennett Road, onde os restos sem cabeça foram encontrados pelos turistas no dia seguinte. A caminho de Salcombe, o carro alugado estourou um pneu e Gemma foi forçada a dirigir até um posto de gasolina, onde pediu ajuda. O mecânico chamado para trocar a roda descreveu o comportamento confuso de Gemma, além de um cheiro estranho de mofo dentro do veículo, descrevendo como se alguém passasse a noite morando no veículo com todas as janelas fechadas, sem ventilação ou qualquer fluxo de ar. Ele também achou estranho quando Gemma pediu para que ele não colocasse o pneu no porta-malas, até porque era lá onde estava o corpo de sua vítima. Seguindo com o trabalho policial, no dia 6 de julho de 2021, as autoridades não perderam tempo e arrombaram a porta da casa de Gemma para prender a criminosa, que ficou muito assustada quando viu os policiais no local. Ela parecia muito surpresa quando foi algemada e ouviu que estava sendo presa por assassinato. E durante o seu primeiro interrogatório sob responsabilidade da Polícia Metropolitana, ela repetia constantemente, sem comentários. Ao revistar a casa de Gemma Mitchell, os policiais encontraram os documentos pessoais e financeiros de Deborah, além de um testamento que havia sido criado no computador de Gemma após ceifar a vida de sua vítima. A criminosa nomeou a si mesma e sua mãe como beneficiárias da propriedade de Deborah. Gemma Mitchell foi mantida sob custódia enquanto aguardava uma audiência em Old Bailey. E no dia 13 de julho de 2021, ela apareceu via videolink da prisão de Bronzefield, onde uma audiência de confissão foi marcada para 28 de setembro. E nessa audiência, no dia 28 de setembro, Gemma se declarou inocente. O juiz Anthony Leonardi então marcou um julgamento de 4 semanas para o ano de 2022 e em dezembro de 2021 a Gemma compareceu ao tribunal novamente, só que via videolink. Nessa audiência realizada no dia 23 de dezembro, o juiz marcou a data do julgamento para 26 de setembro de 2022. No entanto, essa data foi adiada para o dia 11 de outubro de 2022 devido a uma greve dos advogados criminais. Quando o julgamento finalmente começou no dia 11 de outubro de 2022, Gemma se recusou a depor em sua defesa. Então, um caso de defesa foi apresentado em seu nome. Sua equipe afirmou que não haviam evidências para apoiar a alegação de que o corpo de Deborah Chong havia sido armazenado na mala devido à falta de evidências de DNA, embora também não houvesse evidências de luta na casa de Deborah. Foi contra-argumentado que o dedo quebrado que Gemma sustentou enquanto estava na propriedade era evidência de uma luta. A defesa dela ainda falou que o valor de sua propriedade era de cerca de 4 milhões de libras, junto com 93 mil libras em economias pessoais, significando que ela não tinha um motivo financeiro para cometer o crime. No entanto, segundo o juiz, as habilidades de Gemma Mitchell para dissecar um corpo, coisa que ela mesma afirmava, seria muito útil para remover a cabeça de sua vítima. Ele disse que não sabia o motivo dela ter removido a cabeça, mas afirmou que tinha quase certeza que a motivação do crime foi pelo fato da Mi Quen Chong ter retirado sua oferta de reformar a casa dela. O júri foi enviado para considerar o caso em 21 de outubro de 2022.
Após 7 horas de deliberação, em 27 de outubro, Gemma foi considerada culpada e condenada por assassinato. Gemma Mitchell foi sentenciada à prisão perpétua com pena mínima de 34 anos até a liberdade condicional. Isso significa que ela não será elegível para a liberdade condicional até o dia 10 de julho de 2055. A mãe dela, de 67 anos, Hillary Collard, insistiu que sua filha é inocente. Ela passou a sugerir que a Sra. Chong estava deprimida, tirou a própria vida e sua cabeça se desprendeu devido à decomposição. Olha, eu não gosto muito de dar minha opinião nos casos, mas, cara, é muito ridículo. Sério, ela podia inventar qualquer coisa para tentar defender a filha dela. Mas inventar uma dessa, eu acho que aí já extrapola qualquer limite aceitável. Dizer que a cabeça se soltou sozinha, eu acho que aí já é demais, né? Até porque se você for ver lá esqueletos que ficaram há muitos tempos lá jogados, eles continuam no mesmo padrão. Sendo que tá tudo no lugar, né? A menos que tenha sido separado antes da pessoa falecer, o esqueleto vai ficar do mesmo jeito. Então não vi sentido nenhum nisso que ela falou. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Se quiser e puder, apoie o canal com o Seja Membro, valeu demais, ou o Pix. Vai de você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só, até a próxima e tchau!